Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês esse urso polar de Ensharp, que ele está usando uma Ensharp. Essa é mais uma receita russa que eu traduzi para vocês. Lembrando que eu nunca trago receitas minhas, eu sempre traduzo uma receita estrangeira e trago para vocês traduzido. E eu vou ensinar para vocês este ursinho. Eu fiz ele com fio duplo, Cleia duplo, na cor branca, e uma cor, essa cor aqui eu usei meio que um ouro velho, mas vocês podem usar o cinza também, que vai ficar bem bonito. E agulha 2 milímetros para fazer este urso. Nós começamos o nosso urso pela parte das pernas. Então eu vou fazer aqui as duas pernas primeiro. E para fazer elas, eu vou usar a minha agulha 2 milímetros e o meu fio Cleia duplo. Deixa eu pegar as duas pontinhas aqui. Peguei aqui os dois fios. Vou fazer a minha laçada inicial com os dois fios. E vou fazer duas correntinhas. Dentro agora da primeira correntinha que a gente fez, ó, fiz aqui as duas correntinhas. Volto na primeira e dentro dela eu vou fazer 6 pontos baixos, dentro da mesma correntinha. Aqui está, já fiz aqui as minhas 6 correntinhas, desta forma. As minhas 6 correntinhas não, meus 6 pontos baixos, perdão, 6 pontos baixos dentro da correntinha. Agora, na segunda volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, aqui eu tenho 6 pontos, no final vou ficar com 12. Vou fazer aqui um aumento em cada ponto de base, ou 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vou fazer aqui os meus dois primeiros no mesmo ponto. Eu vou passar a agulha por este ponto aqui e vou marcar. Eu passei ele por aqui e eu vou marcar com uma fitinha. Ou com um marcador. No meu caso, eu tenho uma fita aqui de outra cor e vou passar por esse primeiro ponto. Desta forma, passei pelo primeiro ponto. Agora, vou continuar fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base até o final da volta. Finalizei aqui a minha segunda volta, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, na terceira volta, um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Para isso, para começar, eu vou pegar a minha fita aqui, que eu passei ela por aqui. Vou pegar esse fio aqui atrás, que ele é o fio mais longo, vou passar para frente, desta forma. Vou passar a agulha no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, meu ponto já fica marcado. Então, aqui ele já está marcado. Vou no segundo ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Como a linha é bem fina aqui, pode ser um pouco complicado de ver, mas eu fiz aqui um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto, desta forma. E aqui o meu primeiro ponto já fica marcado por causa desta fita que eu passei. E eu vou repetir isso até o final da volta. Então, faço aqui no primeiro ponto um ponto baixo e no segundo ponto faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Desta forma. E repetimos até o final da volta. Terminada aqui a terceira volta, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto, nós vamos para a quarta volta. E na quarta volta nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Só que nós pegaremos apenas a argola de trás dos pontos. Então, eu vou, minha fitinha para essa parte eu posso tirar, vou puxar ela aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Aqui, olhando por cima, o ponto ele tem duas argolas. A argola de trás, esta aqui, e a argola da frente, esta aqui. Quando fazemos o ponto, geralmente nós passamos a agulha por dentro e pegamos as duas, ó, a argola tanto de trás quanto a da frente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar apenas a de trás, então vou passar a minha agulha apenas pela argola de trás e vou fazer um ponto baixo, desta forma. E vou continuar fazendo isso, eu vou pegar aqui no próximo ponto apenas a argola de trás, ó, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. E repito, vou aqui atrás, na laçada de trás, apenas na laçada de trás e faço outro ponto baixo.
vai ficando essas ranhuras aqui, ó. Estas ranhuras no final. Então, vou continuar aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta, sempre pegando pelas argolas de trás do ponto, desta forma, sempre pelas argolas de trás. Eu cheguei aqui no final da minha quarta volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a argola de trás. Eu vou fazer agora a quinta, sexta, sétima e oitava e a nona volta, ou seja, 5 voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base pelas próximas 5 voltas. Então, passo aqui a agulha normal pelos pontos, ó. Passei aqui a agulha normal pelos pontos e fiz o meu primeiro ponto baixo da quinta volta. Nesse ponto aqui eu vou marcar novamente. Vou pegar minha fitinha e vou passar ela novamente. E agora eu vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. E assim que eu terminar, eu volto com vocês. Como são várias voltas, eu vou fazer fora de câmera. E assim que eu terminar, eu volto com vocês. Bom, eu já terminei aqui as minhas 5 voltas fechadas em pontos baixos. E eu até já fiz a minha segunda perna. Na verdade, eu já tinha feito essa perna aqui. Fiz com vocês a segunda perna. E assim, a primeira perna a gente pode cortar o fio bem aqui rente, bem aqui perto. Fazer uma correntinha no final e cortar o fio. E a segunda perna, a gente não corta o fio. Então, a primeira perna eu coloquei assim, eu fiz um ponto baixíssimo, na verdade. A primeira perna eu fiz um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortei o fio pequenininho. Nesse aqui não, a gente não vai cortar na segunda perna. Nós não vamos cortar o fio. Vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vamos juntar uma perna na outra. Eu vou até tirar aqui minha marcação, meu marcador. Vou pegar aqui a minha primeira perna. Em qualquer ponto dela, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, fiz um ponto baixíssimo em qualquer ponto. E assim eu juntei as duas pernas. Lembrando que nós fizemos 4 correntinhas aqui de separação. Agora, nós vamos fazer a 10ª volta. Então, a gente fez aqui 9 voltas nas pernas. E agora, a gente vai continuar contando a parte do corpo, o mesmo número de voltas. A gente vai continuar a contagem. Então, aqui eu tô na 10ª volta, eu vou fazer 18 pontos baixos nesta perna aqui. Então, eu vou começar, no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo. Vou só passar a linha aqui e fazer um ponto baixo. Passar o marcador por este ponto, agora esse vai ser o primeiro ponto da nossa volta. Passei o ponto, passei o marcador, agora a gente vai continuar fazendo mais 17 pontos baixos. No final, ficaremos com 18. Então, eu já fiz um, faço mais 17. No final, ficaremos com 18 pontos. Ó, eu cheguei aqui na parte onde eu fiz o ponto baixíssimo nessa primeira perna. Eu vou aonde eu fiz o ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixo. E já vou pegar esse fio aqui e vou esconder ele. Então, vou aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, faço um ponto baixo. Vai ficar meio emboladinho, mas vai ficar legal. E vou continuar fazendo os pontos e vou escondendo este fio que eu tenho aqui. Bom, eu já fiz aqui 18 pontos baixos, ó, contando aqui do começo. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fiz 18 pontos. Agora, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base nessas correntes. Então, eu tenho 4 correntes, vou fazer 4 pontos baixos, um em cada corrente. Pego aqui a minha agulha, vou passar ela por dentro da corrente, ó, passei por dentro da corrente e vou fazer um ponto baixo. Nessa primeira corrente, vou para a segunda corrente, eu passo a agulha por dentro da corrente, faço o segundo ponto baixo. Na terceira corrente, eu passo a agulha pela terceira corrente, faço outro ponto baixo e assim na última corrente também. No final, ficamos com 4 pontos baixos nas correntes. Agora, vamos fazer mais 18 pontos baixos. Ó, aqui na perna, tem esse ponto aqui que eu fiz, que foi o último ponto da perna. Eu vou no ponto ao lado e vou começar a fazer os 18 pontos aqui.
Não nesse último ponto que a gente fez na perna, sim aqui do lado. Vai parecer que vai ficar um buraco, alguma coisa assim no meio. Só fazer esse ponto mais apertadinho que não vai dar problema. Então, fiz o meu primeiro ponto, vou fazer mais 17, totalizando 18 novamente. Fiz aqui os meus 18 pontos, vamos de novo nas correntes. Agora, nas correntes, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Um ponto baixo para cada corrente que nós temos na nossa base. Ó, eu descobri que se eu cobrir com o dedão, dá para ver melhor aqui os pontos do que com a luz. Então, eu vou fazer aqui, ó. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Na segunda corrente, eu passo a agulha novamente, faço um ponto baixo. Na terceira corrente, eu passo a agulha novamente, faço outro ponto baixo. Na quarta corrente, eu passo novamente e faço outro ponto baixo. Com isso, nós terminamos a nossa 10ª volta. Infelizmente, aqui minha linha está embolando um pouquinho, mas daqui a pouco eu acerto ela. Então, eu fiz aqui, terminei a 10ª volta. Nós vamos agora para a 11ª volta, fazendo 7 pontos baixos. Vou começar fazendo 7 pontos baixos. Então, vou pegar aqui a minha fita, essa minha fita aqui, essa parte longa eu vou passar para frente, desta forma. E aqui no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Como a fita ela está para frente, esse ponto já vai ficar marcado. Ele já está marcado. Fiz o primeiro ponto baixo, faço mais 6, totalizando 7 no final. Fiz aqui meus primeiros 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora nós faremos 3 aumentos. Então, nesse ponto aqui à frente, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro desse ponto. E no próximo, eu faço mais 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Assim, ficamos com 3 aumentos seguidos, ó, um do ladinho do outro. Agora, nós faremos 19 pontos baixos, um em cada ponto de base. E essas partes da corrente aqui, ó, esses pontos que nós fizemos nas correntes também contam. Então, nós faremos esses aqui também, um em cima do outro. Então, eu começo fazendo aqui e vou fazendo até totalizar 19 pontos baixos. Fiz aqui os meus 19 pontos e agora nós vamos fazer 3 aumentos seguidos. Então, vou aqui no ponto à frente, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz 2 pontos baixos, vou no ponto à frente, faço novamente 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto eu faço novamente 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos terminar essa volta fazendo 12 pontos baixos. Então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. E termino totalizando ali 12 pontos baixos. Fiz meus 12 pontos baixos, cheguei no final da volta. E agora eu vou fazer uma volta fechada em pontos baixos. Então, aqui na 12ª volta, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou pegar essa fita, minha fita rosa, vou passar para trás. E vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto da base. Como eu passei a fita para trás, esse ponto já fica marcado. Ele já fica com a fita passada, eu já sei que aqui é o começo da minha volta. E vou continuar fazendo nessa volta um ponto baixo para cada ponto de base até terminar a volta. Eu já terminei aqui a minha 12ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E agora vamos para a 13ª volta. Nós vamos começar a 13ª volta fazendo 9 pontos baixos. Então, vou pegar aqui o meu fio, vou passar para frente e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Como eu já passei o fio para frente, esse ponto já ficou marcado. Fiz o meu primeiro ponto, faço mais 8, totalizando 9 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Agora eu vou fazer nos próximos 3 pontos um aumento. Então, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto e um aumento no terceiro ponto. Vou fazer 2 pontos baixos para cada um desses próximos 3 pontos que nós temos na nossa base. Fiz aqui, ó, um aumento no primeiro ponto,
um aumento no segundo ponto e um aumento no terceiro ponto. Fiz 3 aumentos seguidos. Agora nós faremos mais 22 pontos baixos. Então, vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base até termos 22 pontos baixos. Já fiz 2, vou fazer mais 20, totalizando 22. Eu fiz aqui meus 22 pontos baixos. E agora faremos novamente 3 aumentos seguidos. Então, vou fazer 2 pontos baixos nesse primeiro ponto, 2 no próximo ponto e 2 no próximo ponto. Fiz aqui os 6 pontos, que são os 3 aumentos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta, totalizando 13 pontos baixos. Bom, eu já fiz aqui os meus 13 pontos baixos e agora nós vamos fazer 18 voltas fechadas em pontos baixos. 18 voltas. Da 14ª à 31ª volta, nós vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos ali no final da 31ª volta. São 18 voltas. Então, eu vou fazer as minhas fora de câmera e eu volto com vocês. Eu já fiz aqui as minhas 18 voltas fechadas em pontos baixos. Agora nós vamos começar a 32ª volta. Na 32ª volta, nós vamos começar fazendo 15 pontos baixos. Então, eu vou pegar aqui o meu marcador, que eu já fui marcando as voltas, todas elas estão marcadas aqui. Então, passo o meu marcador para trás, desta forma, eu puxo ele para trás, e aqui neste ponto, no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Como esse marcador que a gente puxou bem para trás, ele já fica marcado o primeiro ponto. Fiz aqui o primeiro, vou fazer mais 14, dando um total de 15. E assim que eu terminar os 15, a gente continua. Fiz aqui os meus 15 pontos baixos. Agora, o que vamos fazer? Vamos fazer uma diminuição normal. Então, pego aqui a minha agulha, passo pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Vou aqui no segundo ponto, passo a agulha, puxo outra laçada, pego uma laçada com a agulha e fecho as 3 laçadas que temos aqui. Fiz a diminuição. Terminada a diminuição, faremos agora mais 26 pontos baixos. Então, vou fazer 26 pontos baixos, um para cada ponto de base. Fiz aqui meus 26 pontos, agora nós vamos fazer outra diminuição. Então, pego a minha agulha, passo pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo pelo segundo ponto, puxo outra laçada, pego uma laçada com a agulha e fecho as 3 laçadas juntas. E terminaremos essa volta fazendo mais 11 pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Terminei aqui a volta de número 32 e vamos agora para a 33ª volta. Então, eu vou fazer aqui nessa 33ª volta, 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Eu vou começar fazendo da mesma forma, pego a minha fita e passo para frente. E nesse primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E como essa fita já veio para frente, esse ponto já fica marcado. Então, eu já vou saber aqui onde eu comecei a volta. Faço mais 6 pontos baixos, totalizando 7. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Passo a minha agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo pelo segundo ponto, puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e fecho as 3 laçadas juntas. E vou repetir isso de novo, mais 7 pontos baixos e mais uma diminuição. Fiz novamente aqui 7 pontos baixos, vou fazer a diminuição usando os 2 próximos pontos. E eu vou continuar repetindo esse padrão até o final da volta, sempre 7 pontos baixos e uma diminuição até terminarmos a volta. Bom, terminei aqui a minha 33ª volta, fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Agora nós vamos para a 33ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou puxar aqui minha fita para trás e fazer meu primeiro ponto. Dessa forma que já fica marcado. E vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Feita aqui a 34ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base,
Nós vamos agora fazer a 35ª volta. Nessa 35ª volta, nós faremos 6 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, eu já vou puxar minha fita para cá e fazer meu primeiro ponto, que já fica marcado, desta forma. Fazer mais 5 pontos baixos, totalizando 6. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço agora a diminuição. Então, pego a agulha e passo pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo pelo segundo ponto, puxo outra laçada, pego uma laçada e passo pelas 3 argolas. E vou repetir assim até o final da volta. 6 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Terminada a 35ª volta, fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos agora para a 36ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou pegar aqui a minha fita, vou passar para trás e fazer meu primeiro ponto, que já fica marcado por causa dessa fita, ó, já fica marcado o ponto. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Terminada aqui a 36ª volta, nós vamos para a 37ª volta, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou puxar aqui a minha fita para frente e fazer meu primeiro ponto, que já fica marcado. Vou fazer mais 4 pontos, totalizando 5. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Pego a minha agulha, passo pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo pelo segundo ponto, puxo outra laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. E assim eu fiz a diminuição. E vamos continuar repetindo até o final da volta. Sempre 5 pontos baixos, um para cada ponto de base. E depois dos 5 pontos baixos, fazemos a diminuição. Terminada a 37ª volta, fazendo 5 pontos baixos e a diminuição, nós vamos agora para a 38ª volta, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui a minha fita, vou passar para trás, vou fazer meu primeiro ponto, que já fica marcado, faço mais 3, totalizando 4. E agora, vamos fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, passar pelo primeiro ponto, puxar uma laçada, passar pelo segundo ponto, puxar outra laçada, vou pegar aqui uma argola com a agulha e passar pelas 3 laçadas. Dessa forma eu fiz uma diminuição e vou continuar repetindo até o final da volta. 4 pontos baixos, um para cada ponto de base e uma diminuição normal. Eu já terminei aqui a minha 38ª volta com 4 pontos baixos e uma diminuição. E agora, antes de mais nada, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho de papelão ou alguma coisa dura, ou até colocar uma moeda aqui embaixo, nessa parte do pé, e vou encher o corpinho do nosso urso antes de mais nada. Então, eu já recortei aqui, ó, eu já marquei aqui um pedaço de papelão, que eu vou cortar essa parte. O que eu vou falar pra vocês? O tamanho que eu fiz com o fio Cleia duplo e a agulha 2 milímetros, eu marquei aqui esse círculo com uma moeda de 10 centavos, que vai dar o suficiente, talvez até um pouquinho menor. Então, eu vou cortar aqui minhas partes e eu vou colocar também enchimento dentro do meu ursinho. Bom, aqui eu já terminei minha 38ª volta. Eu já coloquei o enchimento, eu coloquei a partinha aqui dos pés. Ficou bem certinho. E agora nós vamos para a 39ª volta, fazendo 4 pontos baixos e um aumento. Então, na última volta a gente fez 4 pontos baixos e uma diminuição. E agora vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Como sempre, vou passar a minha fita aqui para frente. E vou fazer meu primeiro ponto.
Com essa fita aqui pra frente já fica marcado. E agora eu vou fazer mais 3 pontos baixos, totalizando 4. Fiz aqui os 4 pontos baixos. No quinto ponto eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Desta forma. E vou continuar repetindo até o final da volta. Então faço mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no quinto ponto eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, repetindo até o final. Feita aqui a 39ª volta com 4 pontos baixos e um aumento, nós vamos agora para a 40ª volta. E nessa 40ª volta nós faremos 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, e um aumento no sexto ponto. Então, eu vou pegar aqui minha fita, eu vou passar ela para trás e fazer meu primeiro ponto. Fiz o primeiro ponto, faço mais 4, totalizando 5. Assim. E agora, no sexto ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Dessa forma. E vamos continuar fazendo isso até o final da volta. Terminada a 40ª volta, nós vamos para a 41ª. Nela, nós fizemos na 40ª volta 5 pontos baixos e um aumento. E agora na 41ª nós faremos 6 pontos baixos e um aumento. Como sempre, eu vou puxar aqui minha fitinha para frente e vou fazer meu primeiro ponto baixo, que por causa da fitinha já fica marcado. Vou fazer mais 5 pontos baixos, totalizando 6. E depois de feitos os 6 pontos baixos, nós vamos no sétimo ponto e nele faremos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos repetir isso até o final da volta. Feita a 41ª volta com 6 pontos baixos e o aumento, nós vamos agora para a 42ª volta, fazendo 7 pontos baixos e o aumento. Como sempre, eu vou puxar a minha fita aqui para trás e fazer meu primeiro ponto baixo. Fiz o primeiro ponto, faço mais 6, totalizando 7. Feito 7 pontos baixos, no oitavo nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. E vamos continuar repetindo isso até o final da volta. Essa parte que nós estamos fazendo agora é a parte da cabeça. Então, os pés, o corpo aqui, essa parte da barriga e a cabeça, é tudo uma peça só. Fiz aqui novamente meus 7 pontos baixos. No oitavo eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou repetir isso até o final da volta, sempre 7 pontos baixos e um aumento. Terminada aqui a 42ª volta, fazendo 7 pontos baixos e o aumento, nós vamos para a 43ª volta, fazendo 8 pontos baixos e o aumento. Então, vou puxar aqui o meu fio, que está aqui atrás, para frente, e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Como sempre, esse ponto já fica marcado. Fiz o primeiro, faço mais 7, totalizando 8. Com os 8 pontos baixos individuais prontos, no nono ponto baixo nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. Feito os 2 pontos baixos, nós vamos continuar esse padrão até o final da volta. Terminada a 43ª volta, fazendo 8 pontos baixos e o aumento, nós vamos fazer agora voltas fechadas em pontos baixos. Nós faremos 9 voltas fechadas em pontos baixos. Da 44ª à 52ª volta, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Então, a 44ª, a número 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Então, 9 carreiras fechadas em pontos baixos. Por isso, eu vou fazer fora de câmera. Eu vou continuar sempre fazendo minha marcação, passando a fita para frente e para trás. E assim que eu terminar, eu volto com vocês. Eu já fiz aqui as minhas 9 voltas fechadas em pontos baixos. E eu só vou falar para vocês uma coisa. Entre a 48ª e 49ª volta, vocês podem colocar os olhos de segurança. Eu não vou colocar porque eu não tenho. Então, vocês coloquem ali entre a 48ª e a 49ª volta, com 9 pontos baixos de espaço entre um olho e o outro.
Eu já terminei aqui as minhas voltas e nós vamos começar a 53ª volta, fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição. Eu ainda já estou com meu marcador ainda está aqui, eu já passei ele para frente, eu vou fazer meu primeiro ponto. Faço agora mais 7 pontos baixos, totalizando 8. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço agora uma diminuição, usando os 2 pontos à frente, ó, daquela forma que vocês já sabem fazer. E vou repetir novamente, 8 pontos baixos, um para cada ponto de base. Feitos os 8 pontos baixos, fazemos uma diminuição, novamente, como eu já ensinei vocês. E vamos continuar repetindo isso até o final da volta. Terminada a 53ª volta, fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos agora para a 54ª volta, fazendo 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, vou fazer aqui, passar minha fita para trás e fazer meu primeiro ponto baixo. Fiz o primeiro, faço mais 6, totalizando 7. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Faço agora uma diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Vamos fazer novamente 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. E mais uma vez, uma diminuição. Então, pego a minha agulha, passo pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo pelo segundo ponto, puxo outra laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. E vamos repetir novamente, 7 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. Feita a 54ª volta com 7 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos para a 55ª volta fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição. Continuo fazendo aquela marcação com a minha fita, dessa forma. Já fiz meu primeiro ponto, já está marcado. Faço mais 5 pontos, totalizando 6. E agora fazemos uma diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo pelo segundo ponto, puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. Nós vamos repetir isso até o final da volta, fazendo sempre 6 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Feita a 55ª volta com 6 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos agora para a 56ª volta, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui, vou puxar minha fita para trás para fazer meu primeiro ponto. Faço, depois do primeiro ponto, faço mais 4, totalizando 5. E já com os meus 5 pontos baixos prontos, nós fazemos uma diminuição. Pego a minha agulha e passo pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo pelo segundo ponto, puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e fecho as 3 argolas, fazendo a diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre com 5 pontos baixos individuais e uma diminuição. Feita a 56ª volta com 5 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos agora para a 57ª volta, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou puxar aqui minha fita para frente. Vou fazer meu primeiro ponto. Faço agora mais 3 pontos baixos, totalizando 4. E depois de feitos os 4 pontos baixos individuais, nós fazemos uma diminuição usando os 2 próximos pontos. E vamos repetir esse padrão até o final da volta, sempre com 4 pontos baixos individuais e uma diminuição. Terminada a 57ª volta, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos agora para a 58ª volta, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou novamente fazer meu primeiro ponto, já com a marcação da fita, desta forma. Faço mais 2 pontos baixos, totalizando 3.
assim, e fazemos uma diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo pelo segundo ponto, puxo outra laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas, fazendo uma diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 3 pontos baixos individuais e uma diminuição. Eu já terminei aqui a 58ª volta, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. E agora nós vamos para a 59ª volta, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Nessa 53ª, quando eu terminei, eu também já coloquei enchimento no corpo, aqui na parte da cabeça do meu urso. Então eu coloquei um pouco de enchimento, coloquei bastante enchimento aqui no corpo e na cabeça só um pouquinho. Então eu vou fazer aqui meu primeiro ponto, puxando meu marcador para trás. E já vou fazer o primeiro ponto, que já fica... Esse ponto aqui, como eu já tô com um pouco de enchimento, é bom dar uma apertadinha nele, que senão ele vai ficar um pouquinho laceado. Então eu já fiz e já tá marcado. Agora, nós vamos fazer mais um ponto baixo, aqui no ponto à frente, totalizando 2 pontos. E fazemos uma diminuição usando os 2 próximos pontos. Desta forma. E vamos continuar assim até o final da volta. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E usando aqui os próximos 2 pontos, eu faço uma diminuição. Eu já terminei aqui a 59ª volta, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. E eu tirei aqui o meu marcador, porque nós estamos nas últimas 2 voltas do nosso corpo, então eu já tirei o marcador. É só puxar esse marcador que ele sai. Então, eu vou fazer agora, na 60ª volta, um ponto baixo no primeiro ponto, desta forma, um ponto baixo no primeiro ponto, e uma diminuição no segundo ponto. E só, é assim que nós vamos fazer a volta inteira. Então, eu já marquei, aqui eu vou marcar o meu primeiro ponto. Eu já tinha tirado aqui o meu primeiro marcador, mas eu vou colocar no meu primeiro ponto para não me perder. Eu só tirei ele porque ele fica bem difícil de tirar depois que eu já fiz essa volta. Então, eu vou continuar aqui fazendo um ponto baixo e uma diminuição até o final da volta. Vou aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo e no próximo ponto, usando os 2 próximos pontos, eu faço uma diminuição. E assim até o final da volta. Feita a 60ª volta, com um ponto baixo e uma diminuição, nós vamos agora para a última volta, 61ª e última volta dessa parte do nosso corpo, do nosso urso. Eu vou tirar meu marcador novamente, e agora essa parte eu vou fazer contando de cabeça, porque é mais fácil. Nós vamos fazer agora só 6 diminuições seguidas, uma após a outra. Eu vou fazer aqui, ó, pegando os 2 próximos pontos, eu faço uma diminuição. E essa é a primeira diminuição de 6. Eu vou contar essa aqui, a primeira, eu vou fazer mais 5. Fiz aqui as 6 diminuições, que vamos fazer agora? Eu vou fazer uma correntinha e vou cortar um fio de uns 15 centímetros, só o suficiente para a gente fechar essa parte da cabeça. E agora eu vou passar esse fio por uma agulha de tapeceiro. Mas primeiro a gente tem que ver se essa parte da cabeça está bem enchida. Eu ainda vou colocar mais enchimento. Então, eu vou colocar mais enchimento aqui e eu volto com vocês para costurar. Bom, eu já coloquei mais enchimento aqui na minha cabeça, ó, já está bem durinha com o enchimento. E agora a gente vai fechar esta parte aqui da frente. Eu já passei o meu fio pela agulha de tapeceiro e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar a agulha para dentro, por um ponto, ó, para dentro. E no próximo ponto eu passo para fora. Pego a agulha e passo de um ponto aqui, do próximo ponto, de fora para dentro. E no próximo, de dentro para fora. E novamente, de fora para dentro, de dentro para fora, até no caso fazer passar pelos 6 pontos. Eu já passei aqui pelos meus 6. Agora é só puxar. A gente puxa aqui, ó, puxa a linha. Puxa bem puxadinho e já fica fechadinho aqui. Fechei bem. Vou fazer um nozinho aqui perto.
Passando a agulha aqui, ó, fazendo um nozinho de costura normal. Faço mais um nozinho. Agora a gente pega essa linha e passa pelo ponto aqui e sai em qualquer ponto da cabeça. Desta forma, damos uma puxadinha e cortamos. Bem rente na cabeça. Pronto, a gente terminou toda a parte do corpo do nosso urso. Agora a gente vai fazer a parte das orelhas. Para fazer as orelhas, a gente ainda, no meu caso, ainda estou usando o meu fio duplo Cleia. Lembrando que não é necessário vocês fazerem com o mesmo fio, obviamente. Vocês podem usar outros fios, usar fio amigurumi, lamolê. Ele vai ficar com tamanhos diferentes, dependendo da agulha que você usar e da linha. Então, como eu estou usando o fio Cleia duplo, ele vai ficar com mais ou menos um pouco mais de 10, uns 10, 15 centímetros. Então, se você fizer com uma agulha 3,5 milímetros e uma lamolê, ele vai ficar bem maior, com mais de 20 centímetros. Então, para fazer a orelha, eu vou fazer aqui uma laçada inicial e 2 correntinhas. Desta forma. Lembrando que, se você estiver usando uma agulha mais grossa, uma agulha maior do que 2,5 milímetros, faça um círculo mágico com 6 pontos baixos. Na descrição, na legenda que eu coloco aqui em cima, na verdade, eu sempre coloco um círculo mágico com 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Mas, como eu estou usando um fio mais fino, eu estou fazendo 2 correntinhas. Agora, dentro da segunda correntinha que nós temos aqui, na verdade seria a primeira que a gente fez, é a segunda parte da agulha. Nesse ponto, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro dessa mesma correntinha. Eu já fiz aqui os meus 6. É um pouco difícil de ver os meus pontos por causa dessa iluminação que eu uso e porque a linha é branca, mas eu fiz aqui 6 pontos baixos dentro da segunda correntinha. E agora nós vamos fazer na segunda volta um aumento em cada ponto de base. Então, 2 pontos baixos em cada um dos pontos que nós temos na nossa base. Vou aqui no meu primeiro ponto, vou fazer 2 pontos baixos. Feitos os 2 pontos baixos, agora eu vou aqui no meu primeiro ponto que eu fiz e vou marcar ele com o meu marcador ou a minha fitinha. Marquei o primeiro ponto, eu vou continuar fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base até o final da volta. Eu fiz aqui a minha segunda volta com um aumento para cada ponto de base. E agora nós vamos para a terceira volta fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou passar aqui o meu fio para frente, que eu vou continuar aquela marcação que eu fiz igual no corpo. E no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Agora, no segundo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o segundo ponto baixo. No terceiro ponto eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E essa é a repetição que a gente vai fazer na volta inteira. 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no terceiro ponto. Eu já fiz aqui a minha terceira volta com 2 pontos baixos e um aumento. E agora o que vamos fazer? Nós vamos fazer 3 voltas. Da quarta à sexta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então eu vou fazer aqui as minhas 3 voltas fora de câmera, fazendo aquela marcação que eu já ensinei para vocês. Mas vocês podem usar o marcador mesmo, ir tirando e colocando sempre no primeiro ponto de cada volta. Então eu fiz aqui as minhas 3 voltas, vou fazer as minhas próximas 3, fechadas em pontos baixos, e eu volto com vocês. Bom, eu já cheguei aqui no final das minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos, e agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui no ponto à frente, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar um fio de mais ou menos 25 centímetros, o suficiente para a gente prender essa parte da orelha no corpo. Essa parte da orelha não tem enchimento, tá? A gente vai só fechar aqui, passar uma costura aqui. Então, a gente vai fazendo uma costura em zigue-zague para fechar essa parte da orelha. Então, vamos passando, ó, a agulha de um lado para o outro, depois daqui, ó. A gente passou de cima para baixo, agora de baixo para cima no próximo ponto, juntando os pontos.
E já com essa parte terminada, nós vamos fazer, lembrando que temos que fazer 2 orelhas. Ó, eu já fiz aqui as minhas 2. Então, a segunda ainda não costurei, só costurei essa aqui. Eu já terminei ela aqui. O que nós vamos fazer? As orelhas e vamos prender elas no corpo, mais ou menos onde a gente vai costurar. No meu caso, eu vou alfinetar elas para elas ficarem bem paradinhas. Alfinetei ela, eu já sei que aqui é onde eu vou costurar uma. Nós temos essa parte é no olhômetro mesmo, a gente vai olhar mais ou menos, ver onde vai ficar, onde fica melhor e costurar. Eu vou costurar as minhas fora de câmera e depois eu volto com vocês. Na verdade, eu vou terminando esse vídeo aqui, por aqui. Essa primeira parte eu vou terminar aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu peço para vocês o gostei, o like nesse vídeo. Eu peço que compartilhem para suas amigas crocheteiras e se inscrevam no meu canal, porque eu queria muito chegar em 1000 inscritos. E é assim que eu volto na segunda parte para terminar de ensinar esse nosso ursinho de enxar.